Olá, vamos a mais uma aula de redação. Você deve estar com o material em mãos sobre o tema de hoje, que é Sistema Penitenciário Brasileiro, Problemas e Soluções. Então, você deve imaginar assim, vai fazer uma prova de redação. O texto provavelmente vai ser dissertativo, argumentativo, onde você vai expor seus conhecimentos e o seu ponto de vista acerca do tema dado. E, ao final do seu texto, você deve apresentar uma proposta de intervenção que seja uma possível solução para o problema, respeitando os direitos humanos e selecionando, organizando e relacionando com coerência e coesão os argumentos e fatos que sejam suficientes para que você defenda o seu ponto de vista. Então, juntando o seu conhecimento de mundo e os textos de apoio que lhes são apresentados, você vai formar esse ponto de vista. Então, você começa uma leitura bem atenta sobre o que é sistema prisional. O estabelecimento de reclusão em prisão como instrumento penal contra crimes tem sua origem no Código Penal francês de 1791. A partir de então, o sistema foi adotado em todo o mundo, Esse sistema levou à criação de novas legislações responsáveis por definir o poder de punição como uma função geral da sociedade, sendo exercida teoricamente de forma igual sobre todos os cidadãos. Segundo Foucault, 1987, a prisão é fundamentada como a privação da liberdade, de modo que essa liberdade é um bem pertencente a todos os membros da sociedade. Dessa forma, ser privado da liberdade é a melhor maneira de estabelecer o mesmo preço a todos, já que multas e outras punições podem ser percebidas de maneira diferentes de indivíduo para outro. Assim, a quantificação da pena se dá por meio da determinação do tempo de reclusão, além de outras formas de pena não aplicadas no Brasil, como a pena de morte, que é comum nos Estados Unidos, por exemplo. Apesar de ser relativamente aplicável, o sistema prisional encontra diversos entraves e problemas. E olha, você vê, já chegou no ponto X do nosso texto, o sistema prisional encontra diversos entraves e problemas. Isso porque a falha na garantia aos direitos humanos, o predomínio das facções criminosas e a superlotação dos presídios leva a um quadro muito preocupante, no qual o objetivo de ressocialização é deixado de lado. Então, quando fere os direitos humanos, quando predomina dentro das prisões as facções criminosas e a superlotação, deixando o preso num cotidiano de indignidade, né? Ou seja, desrespeito à dignidade humana, tudo isso aí vai contribuir para não acontecer aquilo que seria o objetivo da prisão, que seria ressocializar o preso. Em uma escala internacional, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com 726.712 pessoas presas em 2016. Fica apenas atrás dos Estados Unidos, com 2.145.110 presos, e a China, que conta com um total de 1.649.804 presidiários. O número é preocupante, já que em um intervalo de apenas um ano, o crescimento do total de presos foi de mais de 104 mil pessoas, dado de dezembro de 2014. A situação é ainda mais agravante, pois desse total, cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, aqueles que estão aguardando o lento sistema judicial brasileiro. Existe um déficit de cerca de 250 mil vagas no sistema prisional brasileiro, ou seja, seria o número que deveria construir a mais de vagas para poder conseguir abarcar o número que está preso, né? Ou seja, que está ali superlotando as prisões. Todos esses dados são do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Debatedores defendem reforma do sistema penitenciário brasileiro. Participantes de audiência pública que debateu as perspectivas para políticas de desencarceramento
no Brasil defenderam uma ampla reforma no sistema penitenciário. Parlamentares, juristas e representantes de movimentos sociais discutiram o tema na Comissão de Direitos Humanos e Minorias e também apontaram várias práticas de desrespeito à dignidade dos presos. O deputado Adelmo Carneiro Leão, PT Minas Gerais, que presidiu a audiência, defendeu uma reforma no sistema para que não seja apenas um lugar de reprodução da violência. O sistema penitenciário brasileiro precisa ter uma reforma urgente para garantir que o sistema não seja uma escola de vingança e que possa ser transformado em um espaço de reparação de danos e punição e numa possibilidade concreta para que as pessoas presas possam ser recuperadas, diz Carneiro Leão. Direitos humanos. Perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, José Ribamar de Araújo e Silva, afirmou que o encarceramento está acompanhado de uma forte seletividade penal e com ausência de controle dos órgãos de fiscalização. Além disso, ele destacou que o país não cumpre minimamente a legislação penal e desrespeita direitos humanos básicos dos presos. A classificação dos presos, que é o direito de ser encarcerado com dignidade, não é cumprido o mínimo. A audiência de custódia está banalizada e não alcançou seu objetivo último como estratégia de desencarceramento. Em muitos casos, o sistema de justiça sequer faz a devida averiguação sobre as condições em que se encontram os encarcerados. Na frente de quem a conduziu, você falaria se foi vítima de tortura ou de maus-tratos? Eu diria que não. O almoço é servido frio e o jantar azedo. Não tem controle, denunciou. População carcerária. A pesquisa do Instituto Terra, ou melhor, a pesquisadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Raíssa Pelitani, destacou que entre os anos de 2000 e 2016, a população carcerária aumentou 157%, e isso não se refletiu em mais segurança para a população, ou seja, não adiantou prender. Ela informou ainda que neste período a população carcerária feminina aumentou 565% e em sua grande maioria são mulheres negras, jovens de baixa renda e mães acusadas de crimes relacionados ao tráfico. Quanto mais o Estado restringe os direitos básicos, mais ele expande a população criminal, disse. Diante da complexidade, a solução é criar políticas sociais específicas ou aumentar o número de vagas em unidades prisionais? É promover o acesso de direitos de forma universal, buscar propostas e rejeitar soluções mágicas, afirmou. Pena perpétua. A coordenadora geral de Promoção e Cidadania do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, Mara Fregapani, afirmou que o órgão ligado ao Ministério da Justiça afirma que é importante atuar em 3 frentes. A porta de entrada, de forma a pensar penas alternativas e novas formas de responsabilização que não sejam em unidades prisionais. A melhoria do serviço nas prisões para dar mais dignidade aos presos e nas portas de saída. Quando a gente fala que não tem pena perpétua, isso é mentira. As pessoas saem marcadas com como vão conseguir trabalho se as portas são fechadas? Precisamos pensar em uma política de referência e acompanhamento e proteção social para quem está saindo, afirmou. No texto 3, você observa o infográfico mostrando a população prisional no mundo e que o Brasil, quer dizer, em algumas partes do mundo, mas mostrando que o Brasil tem a terceira maior, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E que 40%, é importante observar também que 40% dos presos não possuem condenação, são aqueles que estão aguardando o julgamento ainda, mas aguardando presos. Então, quer dizer, superlotando mais ainda as prisões, porque às vezes, após o julgamento, ele nem precisaria estar preso, ou vai receber uma sentença, uma condenação de tempo menor do que o que já, às vezes, alguns deles ficaram aguardando nas prisões, ou seja, só para superlotar o sistema prisional e talvez, né, fazer com que este aí, que poderia ser um possível recuperando,
tornar-se um bandido de verdade sem recuperação, né? Sem possível recuperação. Bom, desses números do sistema prisional, 64% das pessoas encarceradas são negras, no número aqui de mulheres, ó, em se tratando da prisão feminina, 64% são negras. Bom, 240 mil de todos os presos estão apenas no estado de São Paulo. Então, nós vamos vendo aí onde o problema está mais gritante, no estado que está mais gritante, e vamos vendo, em se tratando aqui de mulheres, que tipo de população que está sendo mais detida, né? O número maior é de negras, e que em apenas 2014 e 2016, só em 2 anos, subiu 25%, né? Subiu 25%, mas a gente vê que pela escala, que é de 2000 a 2004, olha, 5.601 pulou para 16.473 em apenas 4 anos. Depois, mais 4 anos, ó, de 2004 a 2008, de 16 e alguma coisa, subiu para 21 e alguma coisa. Depois de 2008 a 2014, aí já se colocaram 6 anos nesse intervalo, mas pulou de 21 para mais de 33 mil presos. E de 2014 a 2016, só em 2 anos, de 33 mil passou para 42.355. Então, quer dizer, está crescendo consideravelmente também a prisão, o sistema prisional feminino também, né? E o que nós podemos começar a pensar aqui? Realmente é um problema, então nós não vamos negar. Só que do jeito que nós estamos vendo, do jeito que nós lemos aqui, que nós já conhecemos pelos noticiários, o sistema prisional, do jeito que é atualmente, ele não vai ser solução, ele vai ser mais uma disseminação do problema da violência. Então, aí a gente já forma a nossa tese, ou seja, já estou com o ponto de vista de que o sistema brasileiro atual, o sistema prisional brasileiro atual, ele está mais para fomentar o crime do que para afastar a pessoa de cometê-lo. Então, nós precisamos buscar reformas urgentes para esse sistema. E como é que eu posso provar que ele não está para reeducar o preso e sim para graduá-lo mais no crime? Olha, aí eu posso ver que a má infraestrutura das prisões é o fator que contribui consideravelmente. Então, eu penso na má infraestrutura e eu posso relacionar aqui tanto a superlotação como as condições precárias de higiene, de saúde, que tudo vai contribuindo para a violação dos direitos humanos e embrutecendo cada vez mais os indivíduos que estão sob esse cotidiano. Dessa forma, nós vamos vendo que também aquela questão de que 40% dos presos não possuem condenação, quer dizer, estão aguardando o julgamento. Então, nós vamos ver também que essa morosidade na justiça brasileira, morosidade na justiça, ou podemos dizer no judiciário, vamos colocar assim, a morosidade do judiciário brasileiro também está contribuindo para a superlotação das prisões, para a sua má infraestrutura, para a sua má qualidade de vida lá dentro, que tudo vai contribuindo para o embrutecimento do indivíduo e a dificuldade em recuperá-lo. Mas junta-se tanto a má estrutura como a morosidade na justiça, junta-se também a ociosidade. A maioria, e nós sabemos que existem algumas penitenciárias que são modelo. No Brasil mesmo a gente tem, mas são apenas algumas, não atende o mínimo possível de detentos. Então, a ociosidade, quer dizer, a falta de trabalho para as pessoas que estão reclusas, vai favorecendo para que elas se apresentem com mais dificuldade de serem recuperadas. Então, eu estou vendo aqui 3 problemas que eu posso discutir no meu texto. Eu posso discutir sobre a má infraestrutura,
que vai contribuir para que o problema persista, a morosidade do judiciário e também a ociosidade nas prisões. Porque se elas fossem mais organizadas, tivessem mais estrutura e mais condições para que os presos pudessem trabalhar, aí então, quem sabe, nós poderíamos oferecer mais oportunidade para essa pessoa quando ela estivesse fora desse sistema e ela poderia evitar a reincidência no crime. Então, eu pensando essas três coisas, eu formo a seguinte tese: diante desse tema, sistema penitenciário brasileiro, problemas e soluções, sobre o que eu li, sobre o que eu tenho de conhecimento de mundo, eu venho afirmar que as prisões no Brasil elas têm mais facilidade de fortalecer o crime que de recuperar o detento. Isso porque, mas como é que eu vou provar isso? Eu vou provar isso mostrando que elas têm uma má infraestrutura, que têm más condições de higiene e que falta projeto de profissionalização. Bom, aí então depois você está vendo que o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai versar sobre a má estrutura. Então eu vou dizer, eu posso mostrar, como nós vimos nos textos de apoio, que as estatísticas comprovam que há superlotação na maioria dos sistemas penitenciários brasileiros. E um dos motivos, e depois eu posso argumentar dentro desse parágrafo que um dos motivos dessa superlotação é que 40% dos presos são provisórios, aqueles que estão aguardando julgamento. E que enquanto eles vão vivendo nesse mundo de superlotação, eles vão ser submetidos a condições subhumanas e dessa forma nós não vamos reeducar essa pessoa, nós vamos embrutecer cada vez mais essa pessoa e nós não poderemos, às vezes, alcançar o objetivo que seria a reabilitação. Então, com isso aí, nós vamos ter o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Depois, eu decidi que para eu provar o meu ponto de vista, que é do jeito que as prisões são, elas mais fortalecem o crime do que recuperam o detento, eu vou falar também de más condições de higiene. Porque, aí então eu vou dizer que isso que eu falei aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, somado às condições precárias de higiene, falta de saúde, atendimento médico parco, né? As células insalubres, doentes, convivendo junto com pessoas saudáveis. Então, tudo isso aí representa violação de direitos humanos. Cadê o direito à saúde, direito à dignidade? Não está dando a eles esse direito. Então, isso pode favorecer que haja mais rebeliões, mais mortes dentro das prisões, e se eles estão ali se rebelando, matando uns aos outros, nós não estamos recuperando ninguém. Então, vamos ter menos recuperações. E nós vimos que nós não temos prisão perpétua. Então, quer dizer, um dia esse preso vai sair. Então, ele vai sair menos como diz assim, menos recuperado do que poderia, ou, em outras palavras, ele pode sair pior do que entrou ali. Aí, então, a sociedade está pronta para recebê-lo assim, de volta? Então, ou seja, vai simplesmente só deixando mais sombria a realidade para as pessoas aqui fora também. E, além de tudo isso aí, eu posso comprovar mais posso citar mais um argumento que para contrariar o modelo de prisão no Brasil. Então, eu vou dizer que há também a ociosidade na maioria das penitenciárias brasileiras, porque eu vou ver por quê. Será que é porque os dirigentes não se interessam? Por que que acontece isso? Que deixam os presos tão ociosos, sem nada para fazer. Aí nós temos que lembrar também que a legislação brasileira defende a ideia de que nós temos o direito ao trabalho, mas também ela defende que ninguém é obrigado a trabalhar. Ou seja, se nós formos obrigar alguém a trabalhar, isso poderá caracterizar trabalho forçado, e isso é inconstitucional, isso é ilegal. Então, temos que achar um jeito de dar trabalho a esse preso e convencê-lo de que isso é importante para ele, porque obrigar também não pode.
Ou seja, realmente é um problema o sistema penitenciário no Brasil, juntando com as leis também criadas, né? Então, tudo constitui um problema, nos afastando cada vez mais das soluções. Mas nós temos que buscar algo que aproxime de uma solução, porque se nós deixarmos o problema só aumentando, um dia nós não vamos saber mais como viver nesse mundo. E depois, então, nós podemos fechar, concluindo o nosso texto, citando que o governo federal, mais segurança pública, os órgãos responsáveis pela segurança pública, tanto no estado quanto no município, precisam imprimir mais celeridade no julgamento dos processos judiciais, porque se isso ganhar mais celeridade, for mais rápido, então vai diminuir bastante o pessoal lá no sistema penitenciário, porque a muitos poderiam ser aplicadas penas alternativas, que eles nem precisariam cumprir pena. E com isso também poderia acrescentar mais dignidade ao preso, ele poderia se sentir uma pessoa respeitada, alguém, né, que pudesse ter um valor para a sociedade e, quem sabe, realmente conseguir mudar a cabeça de alguns e assim poder inseri-lo novamente na sociedade, né? Então, aí, depois que você pensa, você lê os seus textos de apoio, você soma com o seu conhecimento de mundo, você contextualize bem o tema, a sua tese, a sua opinião. Depois que você tem a sua opinião, você vê exatamente que pontos que você pode definir dentro do seu texto para comprovar essa sua opinião. Definiu aqui, por exemplo, 3 pontos, nós vamos ter 3 parágrafos de desenvolvimento. E se você reorganizar tudo isso aí num parágrafo, você vai ter a sua introdução. Então, aí eu leio a sua introdução e eu vejo qual tema que foi lhe dado, qual o seu posicionamento e o que você vai usar para comprovar, para estruturar esse seu ponto de vista. Bom, então esse aí vai ser o nosso primeiro parágrafo. Depois eu vou para os parágrafos de desenvolvimento, que é onde eu vou argumentar sobre a minha tese, o meu ponto de vista. Então, aí eu vou ter o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo de desenvolvimento, ok? Porque nós temos 3 pontos que nós queremos definir e nós sabemos que cada ideia eu devo desenvolver em um parágrafo. Então, eu vou ter aqui desenvolvimento, segundo, terceiro e quarto parágrafo, e no quinto parágrafo eu vou para a conclusão, onde eu vou amarrar essas ideias de forma que fica bem contundente, bem convincente. É isso mesmo que foi dito ao longo do texto. E nós vamos desenvolver assim. Se o meu tema é este aqui, Sistema Penitenciário Brasileiro, Problemas e Soluções, e a minha tese, o meu ponto de vista é que as prisões no Brasil estão mais propensas a fortalecer o crime que recuperar o detento, e os pontos que eu decidi que vou definir no meu texto são estes 3 aqui. Agora veja como eu vou juntar aqui a minha tese ou tema e tese mesclados um ao outro, mais os pontos que eu quero definir na minha redação, e você vai ter, então, a sua introdução. Veja bem, ao se abordar sobre o sistema prisional brasileiro, veja que eu já fiz uma menção ao tema na sociedade contemporânea, é importante analisar alguns aspectos que envolvem essa temática. Dentre eles, destacam-se a precariedade na infraestrutura, olha ali, primeiro, nas condições de saúde, então, nas condições de higiene, vai refletir nas condições de saúde, e na execução de um projeto que garanta a profissionalização. Olha a falta de profissionalização. Tudo isso vem corroborar que as prisões no Brasil estão mais para fortalecer o problema do que para resolvê-lo. Olha a minha tese aqui. As prisões no Brasil estão mais propensas a fortalecer o crime do que recuperar o detento. Você vê claramente que eu fiz uma menção,
eu fiz uma menção ao tema aqui, eu apresentei a minha tese aqui e apresentei também aqueles pontos que eu defini e que são suficientes para comprovar que do jeito que eu estou pensando aqui, isso que eu vou argumentar ao longo do texto comprova isso que eu estou pensando, certo? É isso que a gente busca num texto dissertativo argumentativo. Agora vamos para o segundo, terceiro e quarto parágrafos, que nós definimos 3 pontos para discutir na nossa redação, então nós vamos ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Nós sabemos que eles são mais ou menos 5, 6, no máximo 7 linhas cada, e que nós apresentamos o problema num tópico frasal. Veja bem, depois nós vamos comprovar o problema, fundamentando isso aí, e, se possível, dar exemplos como essa situação acontece. E em cada parágrafo a gente conclui a ideia dele, ou seja, aquele parágrafo tem que ser fechado, para que começar o outro, por mais que o próximo tenha ligação com o anterior, a gente vê que as ideias de um foram terminadas, foram concluídas antes de eu passar para o outro, certo? Então, como eu devo apresentar um tópico frasal, aquela frase que dá aquele impacto, como se fosse a introdução daquele parágrafo, e você viu que nós definimos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento a má infraestrutura, então um tópico frasal para esse parágrafo seria: conforme estatísticas atuais, há superlotação na maioria dos sistemas penitenciários no Brasil, que é o terceiro no mundo com maior número de presos. Olha, já apresentei uma frase que comprova, né, que remete àquele ponto que eu defini, que era falar da má infraestrutura das penitenciárias brasileiras. Depois nós decidimos que íamos falar das más condições de higiene. Então já introduzimos a má infraestrutura, agora vamos introduzir as más condições de higiene. Veja bem, na hora que eu terminar esse parágrafo aí, eu posso dizer, além disso, quer dizer, vai somar com o que estava dizendo antes. Ó. A maioria dos estabelecimentos de detenção tem condições de higiene precárias, onde as doenças são comuns e assistência médica é parca. Ótimo. Aí eu vou para o terceiro ponto que eu defini, que é a falta de projeto de profissionalização. E eu posso fazer o seguinte tópico frasal. Ainda referente ao modo de vida na reclusão, há também a ociosidade na maioria das penitenciárias brasileiras. Já veja que eu falei na maioria, porque a gente sabe que algumas têm um projeto de profissionalização, devido às condições precárias desses estabelecimentos ou desinteresse de seus dirigentes. Então, pronto, eu já tenho uma frase, nós chamamos de tópico frasal, para começar cada parágrafo. Agora vamos treinar cada um deles. Nós vamos ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, o meu segundo parágrafo da redação, olha, o meu segundo parágrafo da redação e o meu primeiro de desenvolvimento, eu decidi falar sobre a superlotação. Então, eu vou falar que as estatísticas comprovam essa superlotação, e nós decidimos que, para comprovar que está superlotado, um fator que ajuda na superlotação é aqueles que ainda estão aguardando o julgamento, e vamos colocar como sequências disso. Se está superlotado, pode ter certeza que não tem como atender humanamente esses indivíduos. Então, eles vão viver em condições subhumanas, e vamos também saber que isso vai ter consequência. Podemos não conseguir a reabilitação dessa pessoa. Então, se eu juntar tudo isso aí de forma coerente e coesa, eu posso ter um parágrafo assim. Conforme estatísticas atuais, há superlotação na maioria dos sistemas penitenciários no Brasil, que é o terceiro no mundo com maior número de presos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Entre eles, quer dizer, entre esse número de presos, né, que superlotam as penitenciárias no Brasil, 40% poderiam estar fora do ambiente, pois são presos provisórios, aguardando para serem julgados. Então, quer dizer, por que eu disse que eles poderiam estar fora? Porque eles ainda não foram julgados. Então, se está achando que não pode deixar fora, tem que acelerar, então, o julgamento,
ou, né, já ver logo, fazer uma seleção logo, né? Tem que arrumar pessoal para conseguir fazer isso, é lógico que vai demandar mais pessoas no judiciário, mas tem que dar um jeito de fazer algo para poder desinchar o sistema penitenciário brasileiro. Então, ó, isso aqui poderia contribuir, porque muitos deles não vão nem ganhar pena de reclusão, certo? Então, e outros vão ter uma pena menor do que o tempo que eles ficam esperando, como nós já falamos. Então, é claro que eles estão contribuindo para a superlotação das cadeias. E o que isso pode acontecer? Isso condena os presos a um cotidiano em condições subhumanas, não coube tudo ali, subhumanas tem hífen, então eu devo repetir o hífen aqui. Submetendo-os à luta pela sobrevivência, lógico que vai lutar pela sobrevivência sim, porque do jeito que eles estão lá, é um disputando um espaço, né? Cada um disputando um espaço ali, um lugarzinho melhor para se acomodar, e vai gerar conflito com certeza, favorecendo então a violência física e psicológica e dificultando as chances de reabilitação. No meu terceiro parágrafo da redação, e o segundo de desenvolvimento, não se esqueça disso, o segundo parágrafo de desenvolvimento, nós íamos falar também que, além do que nós falamos no parágrafo anterior, nós temos também as condições precárias de higiene. Quer dizer, além da superlotação, vem as condições precárias de higiene, que é também até consequência da superlotação. Aí, então, cenas insalubres, é lógico, então, que vai haver doentes, e vão estar misturados os doentes e os saudáveis, então, um contaminando o outro. E com isso, mais uma vez, nós estamos percebendo que há violação de direitos humanos, sim, e essa violação vai resultar em que mais rebeliões, as pessoas vão viver cada vez mais embrutecidas, então vão se rebelar mais e vão recuperar menos, é claro, né? Somando tudo isso aí, de forma bem concatenada, nós podemos escrever o seguinte parágrafo. Além disso, quer dizer, além disso que nós falamos no parágrafo anterior sobre a superlotação, a maioria dos estabelecimentos de detenção tem condições de higiene precárias, onde as doenças são comuns e a assistência médica é parca. As celas por si só são insalubres, além de os saudáveis terem que conviver com os doentes que podem contaminar os outros. Tudo isso viola vários de outros direitos do ser humano e alimenta rebeliões e mortes, implicando maior possibilidade de reincidência na prática criminosa quando estiverem em liberdade. E o meu quarto parágrafo da minha produção dissertativa argumentativa, meu quarto parágrafo, que nada mais é do que o meu deixa-me ver, é o terceiro de desenvolvimento, isso mesmo, é o terceiro de desenvolvimento, são 3 parágrafos que nós estamos usando para argumentar sobre o nosso ponto de vista. Então, o nosso terceiro parágrafo de desenvolvimento, nós decidimos que íamos falar que, além daqueles problemas da superlotação, das más condições de higiene, existe a ociosidade na maioria das penitenciárias brasileiras, ou seja, a pessoa fica ali à toa, 24 horas por dia, sem nada para fazer. Então, era necessário que tenhamos trabalho para esse preso, que até a Constituição nos dá o direito de ter um trabalho. Porém, a mesma Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer aquilo também, certo? Ou seja, você tem o direito a trabalhar, mas você não é obrigado a fazer o trabalho. Ou seja, se alguém estiver forçando você a trabalhar, você não é obrigado. Então, ótimo. Então, nós temos que convencer esse preso de que o trabalho é importante para ele, para que não fique sendo a prática, não configure a prática do trabalho forçado. E eu, organizando tudo isso num parágrafo, posso escrever mais ou menos assim. Ainda referente ao modo de vida na reclusão, por que ainda referente? Porque nós falamos no primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre a superlotação, então, o jeito que está vivendo ali. Depois nós falamos no próximo parágrafo de desenvolvimento sobre as condições precárias de higiene, então, é mais um modo de viver ali dentro. E agora,
esse jeito de não ter nada que fazer é mais um modo de vida na reclusão, né? Há também a ociosidade na maioria das penitenciárias brasileiras. Por que que há? Eu imagino que devido às condições precárias desses estabelecimentos ou desinteresse de seus dirigentes. Contudo, no Brasil, a legislação garante ao indivíduo o direito de trabalhar. Então, ele está lá à toa. E a legislação brasileira garante o direito de trabalhar, mas também não a obrigação. Garante o direito de trabalhar, mas não a obrigação. Por isso, o incentivo de redução de um dia da pena a cada 3 dias trabalhados. Então, quer dizer, para incentivar o preso a trabalhar, a cada 3 dias de trabalho, diminui um dia na pena dele. Assim, se obrigá-lo a alguma atividade, seria a prática do trabalho forçado, que é inconstitucional. Resta esperar que o preso queira trabalhar, então esse resta esperar é uma forma já de procurar um jeito de reeducar, fazê-lo pensar positivamente. Que o preso queira trabalhar, quando isso lhe for oportunizado, porque às vezes ele também quer, mas a penitenciária não oferece, então quando isso lhe for oportunizado, convencê-lo, né, para ele querer trabalhar, já que a falta de emprego é discurso dominante na justificativa de reincidência, ou seja, quando sai e continua cometendo os crimes, todos têm o mesmo discurso, mas ele não tem oportunidade, as portas são fechadas para ele. Mas como também, vamos lá, como também as empresas vão dar oportunidade para essa pessoa se ele sai totalmente despreparado para o trabalho? Você daria emprego na sua empresa para uma pessoa que cumpriu pena e nem aprendeu a trabalhar direito? O que é que ele ia fazer lá na sua empresa? Ele próprio sabe disso, ele não vai procurar emprego. Ele sabe que ele não vai saber fazer nada ou muitas vezes também ele não quer fazer. Por isso que nessa questão de reeducação, precisa saber convencê-lo que o trabalho é importante para a vida dele, que é melhor ele ter uma ocupação legal quando sair de lá, do que ele voltar a viver naquele ambiente. Então, ótimo, já dá para nós convencermos o nosso examinador de que nós tínhamos um ponto de vista forte e que nós soubemos desenvolver, argumentar sobre esse ponto de vista, certo? Aí agora eu vou chamar governo federal, mais os órgãos responsáveis pela segurança pública nos estados, nos municípios, e apontar para eles que maior celeridade no julgamento dos processos judiciais e ou penas alternativas vão fazer com que as prisões brasileiras sofram um desinchaço, né? Vão poder ficar mais tranquilas, com menos gente lá dentro. Sem contar que podemos ter menos pessoas voltando para lá, porque depois dessas penas alternativas pode ser acrescido mais dignidade àquela pessoa, ou com as penas alternativas, ou com um processo mais rápido, e ele começar logo a cumprir a sua pena num ambiente daquele que nós imaginamos para ele, aí nós estamos possibilitando que essa pessoa possa voltar ao convívio social, certo? Então, eu posso começar aqui a minha conclusão dizendo, portanto, logo dessa forma, ou então simplesmente, diante do exposto, eu afirmo faço uma reafirmação do meu tema. Fica evidente que, do tocante ao sistema penitenciário no Brasil, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. É preciso, agora eu vou dar a solução. É preciso, pois, que o governo federal e cada unidade responsável pela segurança pública nos estados e municípios possam desinchar as prisões. Como que eles vão desinchar as prisões? Dando mais celeridade aos processos judiciais, fazendo os julgamentos com mais rapidez, oferecendo mais penas alternativas, ou seja, nem sempre precisa ficar recluso para que ele repense as suas atitudes, e mais opções de trabalho e de estudo para os reclusos. Assim, restaria mais dignidade para o preso e mais possibilidade de ser reinserido na sociedade, com certeza, ok? Dessa forma, você teria um texto, como você poderá ler aqui, nesta página, e, lógico, espero que você já tenha feito o seu, para que você possa comparar e ver como está o seu progresso, certo? Então, continue estudando sempre e até qualquer dia, se Deus quiser.